Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vou propor a vocês um jogo psicológico. Vamos imaginar que o ódio possa ser representado por uma árvore, cujas raízes sejam as causas do ódio e os galhos as consequências. Vamos lá, se vocês tivessem que completar essa árvore, o que vocês inseririam nas raízes e nos galhos? Gostaria muito de ouvi-los a respeito. Deixem aí nos comentários, pois fico curiosa. Bom, essa não é uma ideia original minha. Na verdade, se trata de uma cena que vi outro dia em uma determinada série espanhola, onde uma professora trazia essa tal árvore do ódio às suas alunas e pedia que as alunas preenchessem a árvore. Depois que as alunas inseriram várias palavras, como por exemplo, conflitos, solidão, tristeza e isolamento, a professora deixou o melhor da festa para o final e inseriu em um dos galhos da árvore uma palavra bastante controversa, que é a palavra responsabilização. Isso mesmo, responsabilização como consequência do ódio? Vamos pensar um pouco sobre isso. Segundo a professora, nós seres humanos tendemos a lidar muito mal com o nosso sofrimento, com as nossas frustrações, com as nossas quedas. Portanto, sempre que sofremos algum tipo de debacle na vida, em vez de procurarmos as causas verdadeiras, em vez de fazermos uma autocrítica, tendemos a responsabilizar o outro por essa nossa falha. E a isso a professora da série chama de terceirização da dor, ou seja, não conseguimos lidar com aquela frustração, tampouco identificar as causas reais do problema e por isso temos de apontar o dedo para o outro, responsabilizá-lo pelo nosso fracasso e o fazemos por meio do ódio. Acredito que essa árvore do ódio seja uma bela metáfora para o governo Bolsonaro e para o bolsonarismo em si, cuja própria linguagem, a meu ver, gira em torno desse campo semântico muito pobre de guerras, de conflitos, de violência ou, em outras palavras, de ódio. Como temos comentado a miúde aqui no canal, vemos um governo que semeia conflitos por toda parte, que semeia pseudo-inimigos, cria esses inimigos fantasiosos, na verdade, como uma forma de mascarar a sua enorme incompetência para lidar com os problemas reais que afligem a todos nós, sociedade brasileira. Não é por outro motivo que o governo não consegue, por exemplo, encontrar um novo ministro da Educação. De fato, Bolsonaro não parece estar à procura de um educador, de alguém interessado em solucionar os nossos gravíssimos problemas de educação, em tirar as nossas crianças da carência das letras, do não contato com as letras, com as primeiras letras básicas, com a matemática, com as operações aritméticas, problemas esses muito prosaicos, mas cuja solução é indispensável para o crescimento do país, para a atração de investimentos, como temos comentado tanto aqui no canal. Porém, Bolsonaro não está nem de longe à procura de um educador bastante prático com esse perfil, com o perfil de alguém que possa resolver questões nodais da nossa educação básica, sobretudo
ensino fundamental e ensino secundário. Não, ele está à procura de um verdadeiro capitão do que ele chama de guerra ideológica, ou seja, um insuflador de torcidas, alguém que se alinhe com todas as letras, com todas as vírgulas ao pensamento do senhor Olavo de Carvalho e nada faça além de semear esta guerra, esses conflitos, pois afinal temos um presidente que não parece governar uma república, mas sim viver em um estado bélico permanente. Por isso mesmo, Bolsonaro insiste em louvar a ditadura militar, o regime militar instaurado entre nós exatamente no período da Guerra Fria, que Bolsonaro, grande margem de certeza, adoraria ressuscitar. Ainda bem que ele não tem a capacidade de fazê-lo. Pois é, mas o que exatamente Bolsonaro louva na ditadura militar? Seriam as torturas? Ele já o deixou muito claro no passado, tanto falando estritamente acerca de torturas, quanto no elogio ao senhor Brilhante Ustra, um conhecido torturador do Exército. Ora, independentemente da concordância ou não com as ideias, com o discurso comunista das vítimas, independentemente de tudo isso, a tortura é um dano realizado a outro ser humano, é um atentado a direitos humanos fundamentais que tem de ser rechaçado e não idolatrado como faz o nosso presidente. Então, é isso que ele tanto idolatra, que ele tanto louva na ditadura militar? Ou seria a hiperinflação que nos foi legada pela ditadura militar nos anos 80 e que só viemos a combater com tanto custo lá pelos anos 90, depois de uma verdadeira década perdida? Seria isso? Ou melhor, seriam as diversas estatais inchadas e completamente ineficientes que também nos foram legadas. Tivemos esse outro presente da ditadura militar, estatais essas onde a cúpula do regime, os líderes militares, costumavam empregar os seus apaniguados, independentemente de qualquer capacitação técnica ou não para o exercício daquele cargo. Seria tudo isso que Bolsonaro louvaria na ditadura militar? Pois é. Dessa forma, temos um presidente completamente fascinado por esse ambiente de ódio, por esse ambiente bélico, que é completamente incapaz de construir algo. Chegaria mesmo a dizer que Bolsonaro deve ser um frustrado, não apenas por não ter alcançado uma bela carreira militar, a carreira militar dos sonhos, porque tenhamos em mente, Bolsonaro foi expulso das Forças Armadas com desonra por ter tentado explodir o quartel, conforme decidido, inclusive, pelo Superior Tribunal Militar. Ele teve essa mancha no seu passado militar que ele gostaria de ter visto tão glorioso. Portanto, trata-se, antes de mais nada, de um frustrado, de um ressentido. Talvez daí venha tanto ódio, tanto anseio por criar inimigos e por responsabilizar todos os terceiros que não concordem plenamente, que não se sujeitem por inteiro às suas ideias e às suas determinações, culpar e responsabilizar todas essas pessoas pelo fracasso que tem sido esse 1 ano e meio da sua gestão. Vemos aí a crise na saúde, ministério também ocupado por um ministro interino, por um general que não parece entender quase nada de saúde, muito menos de saúde pública. Vemos aí toda a crise da cloroquina, substância que
toda a comunidade científica internacional insiste em mostrar como sendo ineficaz para o combate da Covid-19, mas que o presidente também se aferra em louvar a despeito de todas as evidências científicas. Vemos esse fracasso no manejo da pandemia, como temos colocado tão a miúde aqui no canal. Vemos o fracasso no manejo da economia, com a renúncia às medidas liberalizantes prometidas em campanha, que seriam tão primordiais à retomada do nosso crescimento. Vemos todo esse fracasso retumbante. Vemos também o fracasso na educação. De ministro em ministro, temos um país cuja educação só afunda cada vez mais, onde nossas crianças, em particular das camadas mais vulneráveis, têm cada vez menos acesso às letras básicas e à aritmética. Vemos esse fracasso retumbante. Contudo, em vez de fazer uma autocrítica, nada disso. Bolsonaro prefere espantar as suas frustrações com todo esse discurso de ódio, o que me faz inclusive lembrar de uma consideração da grande pensadora Hannah Arendt no seu livro Origens do Totalitarismo, quando ela fala no surgimento do fenômeno do racismo ali no período neocolonial na África e na Índia, por volta do final do século XIX, em que ela afirma que a humanidade viu uma verdadeira ascensão da ralé. E assim eu ousaria parafrasear Hannah Arendt e diria que, contrariando todas as nossas expectativas, inclusive as minhas pessoais, o que vimos nesse governo Bolsonaro, nessa gestão Bolsonaro desastrosa, foi uma verdadeira ascensão da ralé. Alguém que planta árvores de ódio, árvores essas que, infelizmente, em vez de serem frondosas, em vez de darem frutos saudáveis, infelizmente, dão mesmo ensejo a legiões de mortos pela pandemia, de desempregados, de miseráveis e até de pessoas sem teto, como tenho lido tão frequentemente na imprensa. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.